Olá pessoal, vamos aí para mais uma aula. Nessa aula a gente vai falar sobre diferenciabilidade e diferencial total. Como a gente está trabalhando aí com o livro, eu vou dar continuidade aí no que fala e a gente vai explicando, ok? Definiremos a diferenciabilidade de funções de mais de uma variável através de uma equação envolvendo o incremento de uma função. Então aqui o que ele está fazendo? Ele vai trabalhar, ele vai iniciar falando sobre uma função de uma única variável. E ele coloca aqui que isso foi estudado lá no livro do Leitold, né? Volume 1, onde coloca aí na seção 3.1. Então, se alguém tiver o livro aí, por favor, dá uma observada lá. Mas ele traz aqui ele lembra aqui que a função, a derivada da função de x é igual ao limite ΔY sobre ΔX com ΔX tendendo a zero. Então está aqui, certo? Onde ΔX e ΔY são incrementos de x e y. E ΔY é igual a f de x mais ΔX menos f de x. Quando o módulo de ΔX for pequeno e ΔX diferente de zero. ΔY sobre ΔX difere da derivada de f de x por um número pequeno, que depende de ΔX e será denotado por epsilon. Então, nesse caso, epsilon é igual a ΔY sobre ΔX menos a derivada de f de x, se ΔX diferente de zero. Onde epsilon é uma função de ΔX, dessa equação obtemos ΔY igual f' de x vezes ΔX mais epsilon vezes ΔX, onde epsilon é uma função de ΔX e epsilon tende a zero se ΔX tender a zero. Do exposto acima, segue que se a função f for derivável em x0, o incremento de f em x0, denotado por ΔF de x0, será dado por ΔF de x0, f' de x0, vezes ΔX, mais epsilon vezes ΔX, onde o limite de epsilon será zero quando ΔX tender a zero. Para funções de duas ou mais variáveis, uma equação correspondente a esta é usada para definir a diferenciabilidade de uma função. Além disso, da definição, determinamos um critério para uma função ser diferenciável em um ponto. Os detalhes serão dados para uma função de duas variáveis e começaremos por definir o incremento de tal função. Definição: se f for uma função de duas variáveis x e y, então o incremento de f no ponto x0 e y0, denotado por delta de f de x0 e y0, é dado por delta de f x0 e y0 igual a delta de f x0 mais ΔX, y0 mais ΔY menos f de x0 e y0. A figura 1 ilustra essa definição para uma função que é contínua no disco aberto contendo os pontos x0 e y0 e x0 mais ΔX, y0 mais ΔY. A figura mostra parte da superfície Z igual a f de xy, ΔF de x0 e y0 é o segmento QR, onde Q é o ponto x0 mais ΔX, y0 mais ΔY e f de x0 e y0. E R é o ponto com as coordenadas x0 mais ΔX, y0 mais ΔY e f de x0 mais ΔX, y0 mais ΔY. Então, a gente pode observar aqui, esse aqui é o ponto x0 e y0, 0 para Z. Esse é o ponto x0 mais ΔX, y0 mais ΔY e 0. Aí ele fala que a figura mostra parte da superfície Z.
Essa aqui é a superfície Z que eu estou destacando para vocês. E aí a gente tem o segmento aqui QR, que é esse segmento, onde o ponto Q é dado pelas coordenadas x0 mais ΔX, y0 mais ΔY e f de x0 e y0. E o ponto R é dado pelas coordenadas x0 mais ΔX, y0 mais ΔY e f de x0 mais ΔX e f de y0 mais ΔY. Então tá aí, a gente deu uma explanada na figura que está aí no livro. Ok? Pessoal, até a próxima.